Se você quer saber um pouquinho de Python, tá? Como é que funciona a linguagem de programação e qual ferramenta que a gente pode utilizar para poder programar, né? Qual ferramenta eu utilizo hoje para programar? Se você quer saber um pouquinho disso, fica nesse vídeo, que esse vídeo é para você. Olá, meu nome é Alex Tavares, eu sou doutor em modelagem e tecnologia para o meio ambiente aplicado a recursos hídricos, mestre em modelagem computacional, tá? E agora eu vou mostrar aqui como é que a gente pode estar trabalhando com linguagem de programação, né? No meu caso, no caso mais específico aqui desse vídeo, como é que a gente pode estar trabalhando com Python, quais as ferramentas que a gente pode estar utilizando para poder trabalhar com modelagem computacional, se você quer entrar nessa área de modelagem computacional, né? Se você quer começar a programar para resolver algum problema seu, vamos para a prática agora ver como é que funciona. Bom, então aqui a gente entra no site a gente vai entrar no site anaconda.org, né? Aqui é o site do Anaconda. O Anaconda ele vai facilitar para a gente, né? Para quem vai começar a programar, porque o Anaconda ele vai concentrar, além de concentrar vários aplicativos nele para você utilizar, ele vai facilitar a instalação de pacotes. E aí bom, então aqui a gente entra no anaconda.org, tá, no navegador. Ele vai jogar a gente para essa página. O Anaconda ele vai concentrar, né? O Anaconda é uma ferramenta que concentra vários aplicativos, vários softwares aqui nele mesmo, para facilitar a utilização. Ele tem editores de texto, né, e outras ferramentas aqui que te auxiliam na programação. E ele facilita na instalação de pacotes, porque você vai ver quando você entrar aqui, download Anaconda, cá em cima, download Anaconda, certo? Ele vai te pedir um e-mail aqui, você vai botar seu e-mail, tá? Vou botar um e-mail fictício aqui, ó, só pra gente ver como é que funciona. Na verdade ele só quer coloca o e-mail, não vai enviar nada pro seu e-mail para você fazer um download, não. Ele não vai fazer essa restrição, não. Só te pede o e-mail. E aí você tem aqui download agora. E aí você tem o download para o Windows, que gira em torno de 1 GB, tá? Aproximadamente esse download. Mas é porque, como eu falei, ele já facilita para você vários pacotes que você vai precisar, e que se você instalar só o Python e só a sua ferramenta que você quer trabalhar, para seu editor de texto, por exemplo, que você quer utilizar separado, é muito mais leve. No entanto, quando você vai utilizar o Python, você precisa ficar instalando vários pacotes que você vai utilizar, e aí se você não tem muita habilidade, é complicado. Então é melhor você instalar o Anaconda, que até pacotes de análise de dados ele já vem pré-instalado, muitos pacotes de análise de dados. Então facilita bastante para quem está começando e para quem não quer também ter muito trabalho, né? Porque eu, por exemplo, não estou começando, mas eu gosto de utilizar o Anaconda, tá? Então você vai fazer o download aqui, se for para o Windows, você vai fazer esse download aqui, 912.3 megas, Mac aqui no meio, e o Linux. Aqui no Linux você pode instalar esse aqui, ó, essa versão installer aqui de 1 GB, né? E isso daí vai facilitar para você depois, que você tem tudo integrado numa ferramenta só. Aí você vai fazer o download e instalar. No Windows, salvo engano, que eu estou usando Linux, no Windows, quando você instala, ele já aparece para você no menu inicial um ícone do Anaconda instalado, é só clicar e abrir. No Linux é que você tem que chamar esse Anaconda, tá? Bom, e aí a sua janela do Anaconda vai ser mais ou menos isso daqui, tá? Já vem com alguns programas, alguns você pode instalar se você quiser, ó. Ele vem com install aqui para você poder instalar. E esses que estão launch aqui, ó, é porque eles já estão instalados, é só você abrir se você quiser utilizar o Jupyter Notebook, Jupyter Lab, tal, que eu falei que o Anaconda ele integra várias ferramentas dentro dele. Ó, você tem o editor de textos VS Code, você tem o Spider, tá? Ó, vamos ver aqui, ó, o Spider, por exemplo. Tá, o Spider é um editor de texto muito bom e ele tem um compilador que ele te permite ir analisando seu código passo a passo, tá?
Você vai clicar nele aqui, ele vai abrir, tá? Aí leva um tempinho, dependendo do programa, dependendo do seu computador. Olha, tá abrindo o Spider. Não vamos fazer nada no Spider não, mas só pra gente ver como que funciona o Spider. Ó, abriu o Spider. Esse aqui é o Spider, tá? Aqui você tem, ele já tá abrindo alguns códigos meus aqui que estavam abertos. Você pode abrir aqui um código novo, ó, sem título, onde você vai digitar as coisas aqui. Certo? Vai mandar compilar. Bom, então você tem aqui o editor de texto, ó. Daqui a pouco a gente vê como é que funciona. Mas a gente vai mandar rodar ele aqui, ó. Certo? Digitei o comando aqui, ele vai me dar o resultado desse comando desse lado aqui, ó. Aqui, ó. Mandei ele imprimir o olá na tela, ele imprimiu o olá. Certo? Então, esse aqui é o Spider. Eu acho interessante esse navegador também, esse editor de textos, porque ele compila, ele consegue debugar seu código, tá? Fechar ele aqui, eu não vou salvar não. Bom, a gente tem outro editor aqui, que é o VS Code. Você consegue instalar tanto o Spider quanto o VS Code separados. Você não precisaria instalar o Anaconda. Você vai ver que ele é um software bem menor, né? Não seria quase 1 GB igual foi o Anaconda. No entanto, como eu falei, você vai ter uma dificuldade, pode ser que você tenha uma dificuldade na hora de você começar a utilizar o Python. Você for utilizar, por exemplo, pacotes de machine learning, de ciência de dados, porque ele vai pedir para você instalar esses pacotes. Pode ser que você não consiga instalar, né, se você não estiver muito acostumado. Então, eu acho o Anaconda muito bom, porque ele já vem tudo instalado, é só você chegar já e começar a utilizar. Por isso que ele é pesado, né, por isso que ele tem 1 GB quase de tamanho. Aqui já está um olá na tela aqui, ó, um print olá, certo? Aqui você tem embaixo, igual lá o Spider, aqui você tem o seu terminal, certo? Ele vai pedir para eu salvar, né? Então vamos colocar aqui, vamos salvar como print.py aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó, é um print olá, né? Vamos salvar salvar como print.py, que é a extensão do Python. Ó, vou colocar como print.py, ó, salvar, certo? E aí, ó, você vê que ele ficou colorido, né? Porque ele identificou agora que é uma linguagem Python, né? Então ele vai colorir conforme o que ele é configurado para colorir a linguagem de programação Python. E vamos executar isso agora. Você mandou imprimir um lá na tela. Então a gente já viu que o print é um comando, tá? E isso é um comando quase que geral para quase todas as linguagens de programação, né? Para muitas delas pelo menos, das que eu conheço. O print ou printf, né, println são comandos que imprimem na tela. É print, geralmente print e às vezes uma variação aí de alguma coisa. Tá? E aí você escreve o que você quiser, ó. Meus primeiros comandos em Python. Tá, ó. Dá um Ctrl F5 aqui, ó. E aí ele, ó, aqui embaixo, ó, meus primeiros comandos em Python. Então a gente já viu que quando a gente digita alguma coisa aqui no editor de texto e manda ele executar,
ele vai jogar na saída aqui no terminal pra gente aqui, ó, certo? O que a gente está pedindo para ele fazer, né? Aqui a gente pediu para ele imprimir na tela algo. O comando que imprime na tela é o comando print, certo? Então, se eu quisesse aqui, o Python, ao contrário de outras linguagens de programação, você não precisa declarar o tipo de variável que você está trabalhando. Ele vai fazer isso sozinho, vai identificar isso sozinho para você. Por exemplo, para quem não entende, nunca programou, não sabe como é que é, você tem que declarar qual o tipo de variável para a linguagem de programação. Você tem que informar para ela que tipo de variável que é aquela que você está trabalhando. Então, por exemplo, se você está trabalhando com números inteiros, na maioria das linguagens de programação, você tem que colocar que aquela variável que você vai trabalhar é uma variável que vai receber um valor inteiro. Aí ela não aceita receber, por exemplo, uma letra, um caractere, certo? No caso do Python, você não precisa fazer isso, ele identifica sozinho para você isso. Tá? Então, vamos colocar aqui que x, vamos apagar essa mensagem aqui, ó, print, vamos colocar aqui que x é igual a 10, certo? E y é igual a 20. E aí aqui embaixo a gente vai colocar soma igual a x mais y, certo? E depois a gente dá um print soma. Ele vai imprimir agora na tela para a gente, em vez de imprimir uma mensagem, olá, mundo, olá, meu primeiro código, ele vai imprimir o quê? O valor 30, olha aqui, olha, como ele imprimiu o valor 30 para a gente, ó. Certo? Por quê? Porque x vale 10, y vale 20. Eu criei uma outra variável que recebe o resultado da soma de x mais y, que é esse soma aqui, ó. Certo? Ó. E depois eu mando imprimir o soma, certo? E aí ele imprimiu 30. Eu poderia colocar uma mensagem aqui junto com esse resultado. Poderia colocar aqui, olha, imprima. Não, o valor da soma de x e y é soma, certo? E aí, ele me deu um erro aqui, claro, que ele me deu um erro, né? Ó, erro de sintaxe. Ó, isso é bom, essas coisas vão começar a acontecer, e é bom que aconteça. Ó. Erro de sintaxe, né? Faltou uma vírgula aqui, ó. Certo? Então, faltou botar a vírgula aqui para poder separar a variável do texto que eu quero que imprima antes de colocar o valor dessa variável, certo? Então, vamos entender esse printf. O print, né, ele vai imprimir o que está entre aspas, ele vai imprimir em forma de texto, a gente já viu isso, né? No entanto, eu quero que ele imprima em seguida, na frente desse texto, o resultado da variável soma. Então é só colocar ali soma, ele vai pegar aquele valor que soma recebeu e vai imprimir para mim ali, certo? E aí ele coloca aqui embaixo, ó, o valor da soma de x e y é, dois pontos, deu um espaço, porque eu dei um espaço aqui, ó o espaço que eu dei aqui, ó, para não ficar colado mesmo, né? E aí eu coloco uma vírgula para separar o texto do valor da variável soma. E aí ele me dá 30, ó, o valor da soma de x e y é 30. Certo? A gente pode fazer mais, a gente pode colocar assim, ó, print, pois x é igual a espaço x, vírgula, e y é igual a, vírgula, y. Olha lá, ó. Viram o que eu consegui fazer? Então você pode ir colocando vírgula e ir acrescentando o que você quer, tá? Então, ó, eu coloquei aqui, ó, o valor da soma de x e y é 30, pois x é igual a, vírgula, aí eu coloco o x, que eu quero que ele imprima o valor da variável x, vírgula, e y é igual a, é um texto que ele vai imprimir, depois do valor da variável x, vírgula, eu coloco o
o que eu quero, o y, que é o que eu quero que ele me imprima o resultado de y, né, que é igual a 20. De fato, eu coloquei aqui em cima que x era 10 e y era 20, então ele está dizendo que o valor da soma de x e y é 30, pois x é igual a 10 e y é igual a 20. Tá? Então isso aqui é só para a gente entender assim, como é que funciona uma linguagem de programação, nesse caso o Python. Tá? Para quem já viu ou programou em outra linguagem, você vê que em outras linguagens você tem que sair colocando, às vezes, em algumas linguagens, ó, o ponto e vírgula, certo? Cada linha que você escreve, cada coisa que você faz, você tem que colocar o ponto e vírgula. O Python pode colocar, olha lá, como eu coloquei agora e mandei rodar, ele rodou de novo, como você pode não colocar, não tem essa obrigatoriedade. Então eu não coloco não, tá? Então, isso aqui é uma linguagem de programação. Você está começando a programar agora, certo? E essa ideia, ela é bem importante quando você vai trabalhar com modelagem computacional, porque você precisa entender como que você vai trabalhar com equações matemáticas, tá? E para você ter esses resultados, gerar esses resultados para você, tá? Então, daqui você pode começar a criar gráficos, se você vai trabalhar com análise de dados, tá? E outras coisas que você pode fazer com a linguagem de programação, dependendo do que você quiser. Inclusive, você vai começar a trabalhar com inteligência artificial, e aí você tem que utilizar essa ideia básica de você trabalhar com funções, com estatística, e você mesclar a saída das suas funções, tá? Aqui a gente está jogando para a tela, modo texto, mas a gente pode até utilizar interfaces gráficas para poder jogar esses resultados também. Você ter ali um aplicativozinho que funciona, onde você tem uma interface gráfica que é mais visual, né? mais como é que a gente diz assim, é mais até agradável para outros trabalharem. Né? Então, assim, depende do que você quer fazer. Se você está desenvolvendo, se você está trabalhando com modelagem computacional para resolver um problema e esse problema é só seu ali, vai ficar só com você, você pode trabalhar tudo no modo texto. Você só precisa dos resultados. Então, você não precisa ficar fazendo nada muito elaborado. Vou fazer uma interface gráfica para eu poder visualizar. Interface gráfica, geralmente, ela é utilizada para facilitar para o usuário. Certo? Isso quando você vai fazer algo que é voltado para o usuário utilizar. Quando é algo que é para você utilizar e você só quer o resultado daquele algoritmo, que é aquele resultado que importa na sua pesquisa, no seu estudo que você está fazendo, seja lá o que for, você pode trabalhar só com modo texto, não tem problema não. Tá? É assim mesmo que a gente trabalha. O que me interessa é o resultado, é a saída daquele programa. Por exemplo, aqui, o que me interessa é só saber quanto que dá 10 mais 20. Eu preciso saber quanto dá 10 mais 20. Então, me deu na tela ali que é 30, pronto, resolveu o meu problema. Então, tudo vai do que você quer aprender a programar. Tem gente que vai programar para outros usuários, aí você trabalha com interface gráfica, às vezes programação web, e tem gente que vai trabalhar para fazer a sua pesquisa, para fazer o seu estudo, para pegar um resultado que ela precisa, e que, obviamente, 10 mais 20 você faz de cabeça, mas você às vezes vai pegar programas, você vai pegar problemas que você não consegue fazer esse cálculo manualmente, de tão complexo que é aquela função, ou uma determinada equação, ou a quantidade de dados de variáveis que você vai precisar receber, de dados de entrada, dependendo da quantidade, você não consegue fazer isso manualmente, você erraria, você levaria muito tempo para fazer, certo? Você vai às vezes botar o seu algoritmo para resolver, ele vai ficar 2, 3 dias para te devolver um cálculo. Um computador que faz algo numa velocidade absurda, você imagina se você fosse fazer manualmente, tá? Então, essa é a ideia de você utilizar a linguagem de programação a seu favor, né? No caso, quando eu falo variáveis de entrada, o x e o y aqui são variáveis de entrada, né? Então, bom, isso é mais ou menos só para a gente ter uma ideia de como é que funciona, né, a linguagem de programação, como é que funciona Python, onde que a gente pode trabalhar essa linguagem, tá? E a gente vai falando vai dando dicas e fazendo alguns algoritmos mais
trabalhosos um pouco, mas para a gente entender como é que funciona, tá? Num próximo vídeo aí eu vou falar como é que a gente trabalha como é que a gente modela um problema e a gente utiliza o computador para resolver esse problema, tá? Então até o próximo vídeo.